Olá, seja mais bem-vindo a uma aula da nossa jornada de carreira. E o tema da nossa aula de hoje é competências profissionais e o mercado de trabalho. Então, nós vamos tratar, de competências profissionais e o mercado de trabalho. Eu sou a Kelly Silvestre, bacharel em administração, analista comportamental, coaching, master coaching e consultora na área de gestão de pessoas. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que pode fazer toda a diferença na sua carreira. Muitas pessoas acreditam que conseguir um bom emprego depende apenas do diploma. Mas será que isso é verdade? Nesta aula, nós vamos descobrir quais as competências o mercado procura, quais habilidades serão fundamentais nos próximos anos e como você pode começar hoje mesmo a desenvolver o seu diferencial profissional. Vamos começar? Antes de iniciar, eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória. Eu atuo há vários anos na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, desenvolvimento de equipe, treinamento de líderes, e ao longo da minha caminhada, entrevistei milhares de candidatos. E posso afirmar uma coisa: nem sempre o profissional mais qualificado tecnicamente é o que conquista a vaga. Na maioria das vezes, quem se destaca possui um conjunto de competências que vai muito além do conhecimento técnico. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre as competências e o mercado de trabalho. Então, para iniciar a nossa aula, competência é a capacidade da pessoa de gerar resultados dentro dos objetivos organizacionais. Então, Joel Dutra, ele define competência como capacidade de gerar resultado dentro dos objetivos organizacionais. Ou seja, competência não é apenas saber e também não é apenas fazer. É transformar conhecimento em resultado. Imagina duas pessoas que fizeram exatamente o mesmo curso. Um consegue resolver problemas, trabalha bem em equipe, aprende rápido e entrega resultados. A outra possui o mesmo diploma, mas encontra dificuldades para aplicar o conhecimento em prática. Quem é mais competente? Perceba que competência está ligada à capacidade de gerar valor. E o mercado hoje, ele procura profissionais ou diplomas? Durante muitos anos, acreditou-se que concluir uma faculdade garantia estabilidade profissional. E isso realmente foi verdade por muitos anos. Ao longo dos anos, a gente viu que quem tinha um diploma era muito valorizado, né? Mas hoje a nossa realidade é diferente. O diploma, ele continua sendo importante. De forma alguma venho afirmar aqui que diploma não é importante. Diploma, ele abre portas, mas permanecer com as portas abertas depende das competências que você desenvolveu ao longo da sua carreira. As empresas, elas contratam currículo e muitas vezes elas desligam o profissional pelo comportamento. Dentro da área de gestão de RH, eu tenho visto muito isso. E eu posso afirmar que praticamente 90% das demissões não são por conta da técnica, são por conta do comportamento. Vamos analisar também um pouquinho do mercado, né? Ao longo dos anos, nós vimos uma mudança no mercado. E o mundo do trabalho ele está em transformação. A inteligência artificial automatizou as tarefas, a economia digital criou novas profissões, o trabalho híbrido mudou a nossa forma de colaborar, a automação substituiu atividades repetitivas. A gente vê muito isso nas indústrias, né? Antigamente, indústrias tinham que contratar muitos funcionários para fazer muitas coisas. Hoje, com a automatização,
esses profissionais foram substituídos por máquinas e muitas vezes um ou dois profissional ocupou o lugar de cinco, seis dentro de uma indústria, né? As profissões que nem existiam há poucos anos hoje oferecem excelentes oportunidades. Por exemplo, há anos atrás eu não contratava analista de e-commerce, era uma profissão que não existia. Digital influencer também não. Então, são novas profissões que trouxeram oportunidades aí para o mercado de trabalho, né? Segundo o Jobs Report de 2025 do Fórum Mundial Econômico, 39% das competências essenciais dos trabalhadores deverão mudar em até 2030, ou seja, 39%. Isso significa que aprender deixou de ser só um evento. Aprender passou a ser um hábito permanente. Então, nós precisamos sim estar imerso em aprendizado contínuo. Quem para de aprender começa a ficar para trás. E o profissional do futuro, vocês acham que ele está entre nós ou ele ainda é algo lá do futuro? A resposta é simples: sim, ele está entre nós. Na verdade, ele é você que está assistindo essa aula. O profissional do futuro não é aquele que sabe tudo, é aquele que aprende continuamente, que se adapta, que resolve problemas, que trabalha com pessoas, que utiliza a tecnologia como aliada. Tem um livro que se chama, do Roberto Chianichiki, ele se chama assim, Problema Oba. E ele enfatiza realmente isso. O profissional que resolve o problema é o profissional que vai e que é mais valorizado. Porque ao resolver problema, ele tem que mostrar várias competências. Competência de liderança, competência de comunicação, competência de trabalho em equipe. Muitos fatores estão envolvidos quando um profissional ele resolve problemas. O futuro ele não espera. Na verdade, ele já começou. Então, não espere chegar lá em 2030 para começar a desenvolver suas competências. Essa aula é uma oportunidade de você começar a fazê-lo, tá? O que são competências, então? Nós vamos falar aqui do chá. Na aula anterior eu mencionei o chá, mas eu não abordei o chá, nós vamos abordar agora. Então, competência é a combinação de três elementos. O que são esses três elementos? Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o que você sabe. A habilidade é aquilo que você consegue fazer. E a atitude é a disposição para agir. Então, em resumo, bem simples, o conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Eu conheço muitos profissionais que sabem fazer, que sabem e que sabem fazer, mas que não querem fazer. O querer fazer, que é a atitude, é que faz a diferença. E quando esses três elementos caminham juntos, surge o que nós chamamos de competências. O famoso chá: conhecimento, habilidades e atitudes. Philippe Bernoulli afirma que competência é a capacidade de agir eficazmente em determinada situação. Então, observe essa palavra que eu deixei em destaque aí: agir. Não basta somente conhecer a teoria, é necessário aplicar. Então, é necessário ter a atitude. Conhecimento, habilidade sem atitude não gera competência. O conjunto de competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então é preciso aplicar. O mercado ele valoriza pessoas capazes de transformar conhecimento em solução. Então o que eu faço com o conhecimento que eu tenho? Eu uso isso. Eu desenvolvo isso, né? Eu faço, eu ajo com esse conhecimento.
Então, mais do que conhecer, é necessário aplicar. E muitas vezes eu desenhei aqui esse iceberg. O que diferencia profissionais muitas vezes não aparece no currículo. Foi aquilo que eu disse no início, né? Os profissionais são demitidos por conta do comportamento. E esse comportamento, ele não vem escrito no currículo. Então, eu desenhei aqui um iceberg para ilustrar um pouco, né? Acima, nós temos as hard skills, que são os conhecimentos. Abaixo, nós temos as soft skills. Nós vamos tratar um pouquinho disso um pouco mais para frente, mas em resumo é isso. O que está acima do iceberg são as suas competências, o seu conhecimento, perdão. O que está abaixo são as suas competências comportamentais. E é isso que não aparece no currículo e que nós precisamos desenvolver. Eu quero compartilhar uma experiência na minha atuação de recrutamento, na área de recrutamento. Eu já entrevistei muitos candidatos, como eu disse, né? E eram candidatos praticamente iguais. Mesmo curso, mesmas experiências, mesmas certificações. Porém, um foi contratado e o outro não. Por quê? Porque durante a entrevista apareceram competências que o currículo não mostra. Um candidato demonstrou ter mais soft skills do que o outro. Então, um candidato demonstrou melhor comunicação, melhor postura, melhor escuta, melhor empatia, demonstrou ser mais organizado. E na hora de se lançar no mercado, são esses detalhes que fazem a diferença. E isso eu falo no geral. Talvez você vá optar por trabalhar como um profissional CLT, você vai optar a ser um empreendedor. Se você for um empreendedor, essas competências serão muito necessárias. Então, o profissional do futuro que nós tratamos aqui não é aquele que vai trabalhar de CLT. Ele pode ser um empreendedor, ele pode ser aquela pessoa que vai trabalhar com um concurso, ou ele pode ser um docente, ele pode ser um profissional CLT. Então, quando a gente compõe as profissões, estão englobadas todas essas, tá? E são esses os detalhes que fazem a diferença. Então, agora nós vamos trazer as hard skills e as soft skills. Vamos entender essa diferença, né? As hard skills, deixa eu voltar aqui. As hard skills são as competências técnicas, são aquelas que ficam acima do iceberg. São as competências que nós aprendemos em escola, workshop, faculdade, graduação, treinamento. Então, são técnicas. Aqui eu deixei alguns exemplos, né, como Excel, inglês, programação, finanças. Tudo isso são hard skills que você aprende de forma técnica. Agora nós vamos falar sobre as soft skills. São aquelas que ficam abaixo da linha do iceberg. São competências comportamentais que não aparecem no currículo. Então, o que são essas soft skills? Comunicação, criatividade, liderança, inteligência emocional, adaptabilidade, tudo isso são soft skills. E sabe o que é a notícia? As empresas, elas contratam pelas hard skills, mas promovem as pessoas pelas soft skills. E é justamente por isso que desenvolver comportamentos é tão importante quanto desenvolver conhecimento técnico. Os dois caminham juntos, tá? E aqui, então, nós falamos sobre as hards, sobre as softs. Vou voltar aqui no iceberg para a gente ter clareza. Então, as hards são as técnicas que aparecem no currículo e as soft são as abaixo, que não aparecem no currículo, mas que precisam ser desenvolvidas. E quais as competências mais valorizadas aí no futuro, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, algumas competências serão ainda mais importantes nos próximos anos. Quais são elas?
Então, ele destaca, o Fórum Econômico destaca as seguintes: pensamento analítico, resolução de problemas, aprendizagem contínua, liderança, inteligência emocional, criatividade, alfabetização tecnológica e resiliência. Percebo que muitas dessas habilidades são habilidades humanas. Mesmo com toda a evolução da inteligência artificial, continua o ser humano quem lidera. É o ser humano quem cria, é o ser humano quem toma decisões e é o ser humano quem constrói relacionamentos. Então, por mais que nós tenhamos aí mudanças nas profissões, avanço tecnológico, ainda tudo isso é gerido e governado pelo ser humano. Então, tamanha a importância dessas competências, né, para o nosso desenvolvimento. E não só desenvolvimento profissional, desenvolvimento para a vida, né? Quando nós falamos de competências comportamentais, nós estamos falando de vida, não só no ambiente profissional. Então, é necessário ter a atualização constante, né? O futuro exige a atualização constante. Tem um outro dado aqui que eu trouxe para vocês também, do Fórum Econômico de 2025, que diz o seguinte: 59% dos trabalhadores precisarão desenvolver novas competências até 2030. Então, 2030 está logo ali, né? A gente vê muito falando sobre isso agora na Copa do Mundo, 2030. Então, é algo que nós precisamos desenvolver. Isso significa que aprender não termina na formatura. Ah, recebi meu diploma, vou desenvolver. Não. Isso, na verdade, é aí que começa. Quem aprende continuamente continua competitivo. Quem para de aprender perde o espaço. Vou relatar aqui para vocês a história da Ana. A Ana. Ana, ela domina muito bem conteúdo técnico, mas tem dificuldade de falar em público. Ana evita reuniões. Ana evita solucionar conflito de equipe. Tem medo de se apresentar. Ana, tecnicamente, é ótima, mas ela tem todas essas competências não desenvolvidas ainda. E Ana passou por 3 processos seletivos. Nesses 3 processos, ela teve uma recusa, não foi aprovada em nenhum. E aí, Ana, frustrada, resolveu perguntar para a última recrutadora que fez o processo com ela qual foi o motivo, né, dela ter sido reprovada. E a recrutadora respondeu. A recrutadora respondeu assim para ela: Ana, você domina o conteúdo técnico, mas precisa desenvolver a sua comunicação e postura profissional. Muitas pessoas, elas deixam de crescer por falta de desenvolver essas qualidades, né? Muitas pessoas deixam de crescer não por falta de conhecimento, mas porque ainda precisam desenvolver as competências comportamentais. Então, quantas pessoas vivem essa realidade, né? Quantas pessoas nós vemos ali com um baita potencial técnico, muito conhecimento, mas que na hora de colocar em prática não consegue. E sabe qual é a boa notícia? É que essas competências elas podem ser aprendidas. Elas têm como têm como aprender essas competências. Um dos pontos é o papel do autoconhecimento. Eu falei na aula anterior sobre isso. Então, nós avançamos nessa aula também ainda puxando um pouco do gancho ali do autoconhecimento. Porque eu só sei o que eu preciso mudar quando eu tenho ciência daquilo que é necessário. Então, o papel do autoconhecimento, como diz o Peter Drucker, ele diz o seguinte: o primeiro passo para desenvolver competências é conhecer a si mesmo.
Então, eu desenvolvo competências quando eu me conheço. E também ele diz o seguinte: o conhecimento tornou-se o principal recurso econômico. Olha isso, como é importante a questão do conhecimento, né? Como melhorar algo que você nem sabe que precisa melhorar? É o autoconhecimento que permite reconhecer os seus talentos, mas também identificar as oportunidades de desenvolvimento. Sem autoconhecimento, o crescimento profissional acontece por acaso. Com o autoconhecimento, ele passa a ser planejado. Na aula passada, eu trouxe uma ferramenta de autoconhecimento que vocês terão acesso, que é o DISC, e hoje eu vou apresentar uma nova ferramenta para vocês, que é a análise SWOT. A análise SWOT é uma excelente ferramenta para isso. Então, é mais um passo na jornada de autoconhecimento para avançar no desenvolvimento das suas competências, tá? Então, ela ajuda a enxergar sua realidade de forma estratégica. E, para não dizer para vocês que eu não faço o que eu falo, que eu só falo e não faço, eu trouxe aqui, ó. Eu fiz a minha análise SWOT em novembro, para eu planejar o meu ano de 2026. Então, aqui eu coloquei as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e ameaças. Então, essa é uma ferramenta que vai dar um norte muito bacana na carreira de vocês, tá? Então, são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é o FOFA. É uma ferramenta de gestão usada para mapear cenários de uma empresa, o pessoal ou de um projeto em específico que vocês queiram fazer, tá? Então, falando um pouquinho aqui da análise SWOT pessoal. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os pontos a serem melhorados? Quais as oportunidades eu tenho? Quais as ameaças? Aqui eu reforço sempre a questão de usar uma linguagem positiva sobre você. Não deprecie quem você é, não use uma linguagem negativa. Nós temos pontos a serem melhorados, mas isso não precisa ser tratado como uma forma negativa, né? Um exemplo que eu vou trazer aqui. Prefira utilizar linguagem positiva ao invés de dizer assim: ah, eu sou péssimo para falar em público. Você pode dizer da seguinte maneira: estou desenvolvendo a minha comunicação. Então, é uma forma positiva de tratar algo que é uma ameaça, né? Um ponto fraco ou um ponto a ser melhorado. Aqui a gente vai trazer então quais são as oportunidades, né? Os seus pontos fortes, aquilo que você tem de bom, que reforça, que é muito bom, os seus pontos a serem melhorados, como eu disse, o exemplo, utilizar uma linguagem mais positiva. Quais as oportunidades que você tem, né? Eventos, mentorias, network, tudo isso você pode inserir ali na questão das oportunidades. E as ameaças? Quais são as ameaças que nós temos? Mudanças tecnológicas, alta concorrência, novas exigências do mercado, tudo isso influencia na sua carreira. E aqui vou falar um pouquinho da Ana ainda, para concluir a nossa história, um exemplo prático da análise SWOT da Ana. Então, a Ana viu que ela precisava desenvolver alguns pontos, como disse a recrutadora. A Ana foi fazer a sua análise SWOT. Então, quais são as forças? O que a Ana fazia de bem? A Ana tinha uma boa comunicação, não, perdão, a Ana tinha boa capacidade analítica, a Ana era responsável nas suas atividades, isso eram forças dela. Quais os pontos que a Ana precisa melhorar? Fraqueza, quais as fraquezas dela, o que ela precisava melhorar? Medo de falar em público, aqui trazendo para uma linguagem um pouco mais menos agressiva com ela, né? Não medo, eu trocaria por desenvolver a oratória,
E ela fazia pouco network, falando de oportunidades, quais oportunidades existem ao redor da Ana para se desenvolver. Então, a Ana tinha ali cursos gratuitos, eventos da universidade e uma série de outras coisas que a Ana poderia colocar ali, né? E quais as ameaças? O que pode dificultar a minha carreira? Então, Ana reconheceu ali nas ameaças que o que podia dificultar a sua carreira, a alta concorrência, o uso crescente da inteligência artificial, e ela perdeu oportunidades na carreira por conta da alta concorrência. Concorrência essa que mostrou habilidades comportamentais que Ana ainda não havia desenvolvido, né? Então, essa é a história da Ana. Novas exigências do mercado, tudo isso influencia na carreira. Então, voltando aqui, a gente viu que a Ana precisava desenvolver várias outras habilidades para que ela alcançasse, ela precisava desenvolver algumas competências para conseguir o sucesso profissional que ela tanto almejava. Que análise SWOT da Ana. Tem uma frase do Daniel Goleman que ele é referência em inteligência emocional. Ele afirma o seguinte: se suas capacidades emocionais não estiverem desenvolvidas, por mais inteligente que você seja, não irá muito longe. Então, olha a importância dessa aula, né? Desenvolver capacidades emocionais, soft skills. Conhecimento, ele abre portas, mas relacionamento, equilíbrio emocional e comunicação fazem você permanecer e crescer. Mais uma vez, né, estou reforçando aqui, o conhecimento ele abre, o diploma ele abre portas, as competências constroem as carreiras e a aprendizagem contínua mantém essas portas abertas. Não espere o mercado exigir uma mudança. Antecipe-se, invista em conhecimento, desenvolva suas competências. Vocês terão a oportunidade dentro desse programa de carreira de fazer análise SWOT. Eu já trouxe aqui vários insights para vocês já irem construindo essa análise, né, da carreira de vocês, da pessoal também. Construa a sua carreira de forma consciente. O profissional que você será daqui a 5 anos depende das escolhas que começa a fazer hoje. Então, vocês terão a oportunidade de fazer análise SWOT, também terão a oportunidade de fazer o DISC. Tudo isso são ferramentas de autoconhecimento. Mas a SWOT, você enxerga o que você precisa fazer daqui para frente para traçar o seu plano de carreira, sua jornada profissional, seu programa de desenvolvimento de competências e, e é uma ferramenta muito bacana de se trabalhar, tá bom? Desejo muito sucesso nessa jornada profissional. Nos encontramos na próxima aula. Muito obrigada e até lá. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.